E aí pessoal, tudo bem? Vindo aqui para falar desse jogo de Libertadores? Não, foi jogo de Copa do Mundo, tá certo? A seleção da França venceu o Paraguai pelo placar mínimo por 1-0, num jogo que, há de ser dito, foi ditado pelo Paraguai, tá? A seleção paraguaia entrou jogando seu jogo, teve um desempenho defensivo mais uma vez excelente e não só isso, levou a França para o jogo de Libertadores, para o jogo físico, pegado, da catimba, da, das faltas no limite do cartão. E o Paraguai fez isso desde o princípio do jogo e foi levando cada vez mais durante a partida, que, convenhamos, foi quase perfeita da seleção paraguaia para o objetivo de jogo. É óbvio que na qualidade, no desempenho, na estratégia, a seleção francesa é muito superior ao Paraguai. Mas o que esse Paraguai fez foi jogar de acordo com as ferramentas que tinha. Fez isso contra a Alemanha e ali deu certo. Conseguiu levar o jogo para a prorrogação e depois para os pênaltis. Contra a França, o objetivo era claramente o mesmo. Né? Tanto que o Paraguai teve muito pouca oportunidade, né? Chance de contra-atacar. Mas deixou muito poucos espaços para a seleção francesa, que pouco conseguiu penetrar, né? Passar daquela defesa, da linha de defesa formada por 5 zagueiros, com 5, na verdade, defensores, né? Com Cáceres na lateral direita, e o Júnior Alonso na lateral esquerda, Velásquez, o Gustavo Gomes e Alderete fechando essa linha de zaga, e o meio campo também muito fechado, né, com Diego Gomes, Andrés Cubas, Galaça e o Almiron voltando para fazer esse 5-4-1, uma formação extremamente defensiva da seleção paraguaia, que deixou o Inciso isolado lá na frente, e pobre Inciso, né, ele sozinho. Às vezes tinha momentos de contra-ataque do Paraguai que eram 2 jogadores, o Inciso e o Almiron, contra 6 na defesa da seleção francesa. Né? Então foi um jogo que o Paraguai, a de ser dito, não demonstrou perigo para a seleção da França no ataque, mas foi um jogo difícil para a França, porque o Paraguai foi justamente nesse clima de picotar o jogo, de ter muitas faltas. O jogo foi bastante... teve muitos amarelos, né? E foi nesse de bolas paradas, às vezes foi onde surgiram as chances para a seleção paraguaia. E a França foi se estressando, foi caindo nessa catimba nas provocações paraguaias. Alguns lances aconteceram, por exemplo, o Juan Manuel Cáceres, lateral direito, fez uma grande partida e fez uma grande Copa do Mundo. Tem um momento em que ele tira a bola do Mbappé no ataque pela esquerda da França e ele vibra, comemora assim na cara do Mbappé. Depois o Mbappé faz o mesmo, né? E aí também é de ser dito, a transmissão ressaltou a catimba francesa, né? A França entrou nesse clima de Libertadores. O jogo teve vários momentos parados por conta de confusão, de briga entre os jogadores, né? De bate-boca, empurrão, no finalzinho o Olise puxando camisa de Galarça. E a França depois teve o pênalti, né? A França ganhou com um gol de pênalti, isso tem que ser dito. O único momento de falha do sistema defensivo, porque é um lance claro de pênalti do Diego Gomes em cima do Doué, que foi a primeira vez, inclusive, que a França tenta criar uma jogada de infiltração, mesmo que individual, do Doué na área, né? Ele que entrou no lugar do Barcola e entrou bem, para mim, por ter destravado esse jogo, um dos melhores em campo, mas ressalto que o meu melhor em campo foi o Juan Manuel Cáceres, pelo desempenho defensivo excelente, né? Sem ser muito faltoso, foi muito bem. Mas aí, repito, gol marcado, gol do Mbappé, chega a 19 gols na Copa do Mundo, fica um gol atrás do Messi na artilharia histórica e empata nessa Copa do Mundo. Os dois têm 7 gols nessa Copa. Loucura, né? Porque vale lembrar que o Mbappé fez 8 gols em 2022 e o Messi 7. Isso nos 7 jogos que disputaram. Agora com o Mbappé com 5 gols e o Messi com 4, ambos já têm 7 gols marcados. É absurdo, uma Copa impressionante dos dois, né? Mas voltando para o que eu estava querendo dizer há um tempo. O Paraguai foi provocando, foi deixando o jogo chato, foi deixando o jogo tenso, nervoso. E quando a França marca o gol, a França faz o que qualquer um na situação, temos que dizer, que gostaria de fazer, né? Se você é francês ou qualquer outro time que estivesse jogando contra o Paraguai naquele contexto,
você querer provocar de volta, né? E os franceses começam a provocar de volta, começam a fazer umas faltas um pouco acima do tom, começam a falar, inclusive o Mbappé grita forte do lado do Orlando Hill quando acaba o jogo, um vamos, vamos, né? O Mbappé que sabe falar espanhol muito bem, por sinal. Então, foi um jogo catimbado, foi um jogo parado, inclusive, há de ser dito, um jogo ruim, não foi um bom jogo, né, de se assistir. O Paraguai, era o objetivo do Paraguai, que o jogo fosse feio mesmo, que o jogo fosse truncado. O problema é que o gol saiu, né, o gol saiu da maneira mais previsível para um jogo desse tipo, que foi um gol de pênalti, né, não foi um gol de bola rolando. Então foi a primeira vez que a França sentiu alguma dificuldade, né, para abrir o marcador. Nas outras vezes era um time que jogava com tanta facilidade que parecia que abriria o marcador a qualquer momento, mas não. Hoje o Paraguai tem que se dar o mérito a essa seleção do Gustavo Alfaro, que montou um ferrolho muito difícil de ser quebrado e um jogo defensivo, mais uma vez, excepcional da seleção latino-americana, né? O Paraguai se despede dessa Copa do Mundo, mais uma vez eliminado pela França, né? E repito o que eu já tinha dito da outra vez, toda a seleção que eliminou o Paraguai no mata-mata de Copa do Mundo chegou à final da Copa do Mundo, não, nem sempre ganhou, né? O Paraguai foi eliminado pela França em 98, a França foi finalista e campeã, a Alemanha eliminou o Paraguai em 2002, foi finalista e vice-campeã, perdeu para o Brasil naquela edição, e a Espanha eliminou o Paraguai nas quartas de final em 2010 e ali foi campeã, né? Então é a quarta vez que o Paraguai joga um mata-mata e eliminado. A França é uma das grandes favoritas ao título e certamente uma das favoritas a chegar à final. Será que essa cena vai continuar? Veremos. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Eu nem falei. Teremos uma reedição de França e Marrocos nas quartas de final. As duas seleções se enfrentaram na semifinal em 2022. Um Marrocos que estava se construindo como essa seleção africana forte. Naquele momento a França venceu por 2-0. Acho que dessa vez o Marrocos é melhor e tem mais jogo, tá? Esse jogo vai ser difícil para a seleção francesa. Não é favorita, mas o favoritismo não é tão claro quanto foi contra essa partida do Paraguai. Falaremos mais no jogo de previsão. É isso aí, pessoal. Até a próxima.